Em nossa sequência de estudos sobre os atributos incomunicáveis de Deus, nós agora estaremos analisando o que é chamado de infinidade de Deus, ou infinitude, ou seja, é aquele atributo que diz que Deus ele é infinito e ele é isento de toda e qualquer limitação. Então esse é um atributo que ele, na relação com a qualidade, ele é chamado de perfeição. Com a relação tempo e existência, ele é chamado de eternidade, e com a relação espaço, ele é chamado de imensidão. Então, nessa sequência, nós estaremos pensando e olhando nas Escrituras a respeito desse assunto. Então, por ordem, nós estaremos começando com o estudo sobre o assunto da perfeição de Deus. Jó, capítulo 11, do verso 7 ao verso 10, a palavra de Deus diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus e penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso, como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Pois mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? A ideia de perfeição, então, é que não há defeito. Tudo que Deus faz é verdadeiro, tudo que Deus faz é correto, tudo que Deus faz é limpo, tudo que Deus faz é perfeito. A perfeição isenta Deus de qualquer limitação ou de qualquer deficiência. Deus não comete falhas, Deus não chega atrasado, Deus não provoca distorções, confusão. Por isso que a Escritura diz que o nosso Deus é um Deus de ordem e não de confusão, porque Ele é perfeito. A perfeição dele revela de fato aquilo que Ele é. Por vezes nós temos as pessoas falando, isso é perfeito, mas embora nós temos apenas a concepção de perfeição, nós não temos nada real que possa de fato ser perfeito, senão a Escritura. A única coisa criada que pós-queda pode ser identificada como sendo perfeita, de fato, material e verificavelmente falando, é a Escritura. A tua palavra é perfeita e é perfeitamente para a tornar habilitado todo homem, diz a Escritura lá em 1 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Mas a perfeição de Deus tem a ver com Ele não estar limitado, e a limitação que Deus está livre dela faz com que torne possível ele então não cometer erros, falhas, frustrações, decepções, confusão e qualquer coisa do gênero. Deus ele é perfeito. Salmo 145, a palavra de Deus diz no verso 3: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então Deus não pode ser medido por nada limitado, porque Ele é infinitamente perfeito. Tudo que Ele é na sua integridade. Mateus capítulo 5, verso 48, Mateus 5, 48, a palavra de Deus ainda diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É curioso porque aqui você tem um padrão sendo estabelecido de Deus em que Ele nos chama à perfeição. A obra dele é perfeita porque não tem limitações, não tem falha, não deixa resquícios, ela é suficiente, ela é completa. Então tudo que Deus faz de fato reflete a sua perfeição. Por isso que, por exemplo, Paulo lá em Filipenses capítulo 3, ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo ele reconhece que, embora ele não tivesse perfeição, no sentido de ter uma santidade completa, e nesse sentido a ideia de perfeição
como um atributo incomunicável de Deus a nós, né? Na verdade, tornaria-se sinônimo de ausência completa de pecado, né? Então não haveria limitação moral, nós estaríamos prontos para obedecer e fazer o bem e a obediência perfeita a Deus somente. Todavia, não é nesse sentido de perfeição que é o atributo de Deus, porque ele é perfeito no sentido de uma perfeição absoluta. Nada pode limitar a Deus, nada pode fazer com que ele seja fragilizado ou venha a falhar. O segundo atributo que nós poderíamos estar nessa relação de infinidade de Deus é o atributo da eternidade. Esse atributo, na verdade, ele tem uma relação com o tempo. Embora eternidade e tempo são coisas diferentes, porque a eternidade é um atributo de Deus, o tempo é uma criatura de Deus. A eternidade é algo que não sofre sucessão, antes, durante e depois, ontem, hoje, amanhã, passado, presente e futuro, enquanto que o tempo ele é caracterizado por ter esse desenvolvimento cronológico, de sucessão, de ordem, de sequência, enquanto que a eternidade é o que a Aurélia Agostinho, lá no século IV, diz: a eternidade é um sempre agora, um eterno agora. Para Deus, então, que é um atributo dele, enquanto que o tempo é uma criação de Deus, a eternidade reflete uma característica de Deus. Deus está presente em todas as épocas e Deus está presente em todas as situações. Desde o início da criação até o dia do juízo, o tempo ele vem sucedendo, ele vem desenvolvendo, ele vem acontecendo diariamente. O antes, o durante e o depois, o ontem, o hoje, o amanhã, o passado, o presente e o futuro. E Deus está presente em todo lugar, ao mesmo tempo, sucessivamente, completo em sua plenitude, em um eterno já para Deus. Deus está presente em todos os tempos, porque Deus não está presente apenas no tempo. Deus ele é eterno, Deus ele é além do aspecto temporal. Enquanto o tempo tem a ver com a imanência de Deus, ou seja, a relação de presença e de relação com Ele, a eternidade tem a ver com a transcendência, ou seja, uma relação de Deus somente consigo e nada na criação pode alcançá-lo, e tem esta relação com Ele porque transcende, vai além daquilo que está na criação. Então essa é a eternidade. Por isso que lá no Salmo 90, verso 2, Salmo 90, verso 2, a palavra de Deus ela nos declara: antes tu, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de Deus criar qualquer coisa, havia eternidade. Quando Deus finalizar e consumar toda a sua obra, nós teremos a eternidade. De eternidade a eternidade, nós temos o plano temporal em que Deus está presente, em que Deus está temporalmente agindo e interagindo com a sua criação. Mas Ele é Deus de eternidade a eternidade. Antes que houvesse o tempo, antes que finalizasse todas as coisas, antes que Ele pudesse dizer no princípio, Deus Ele já era, Ele já estava temporalmente. Ele não tem nenhuma limitação, porque Ele é eterno. Nós temos ainda no Salmo 102, Salmo 102, verso 12: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do Teu nome, de geração em geração. Porque Deus ele não está limitado ao tempo, Ele não está limitado a gerações, Ele não está limitado a circunstâncias. Deus transcende, Ele vai além daquilo que existe. Efésios 3, o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, verso 21,
A palavra de Deus diz assim: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então nós temos a perfeição absoluta, nós temos a eternidade como sendo parte desse atributo chamado infinidade de Deus ou infinitude de Deus. Mas ainda na relação com o espaço, né, com a criação material, nós temos o que é chamado de imensidade, por vezes chamado também de onipresença, né, mas a imensidade. Bom, existem três diferentes situações ou três modos de presença. Por exemplo, existe a presença circunscrita, existe a presença limitada e existe a onipresença. No caso, os homens, os seres humanos e todas as demais criaturas, eles têm uma presença circunscrita, ou seja, é uma presença limitada ao mesmo lugar. Tanto que nós temos o que às vezes é chamado de uma lei da física, de dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo espaço, por causa dessa presença circunscrita, ou seja, o que está aqui não pode ter ao mesmo tempo no mesmo lugar uma outra coisa. Então essa é uma presença circunscrita. No caso dos anjos e dos demônios, eles têm uma presença diferenciada, uma presença espiritual. Por exemplo, é possível que, embora eles sejam limitados, finitos, mas eles não têm corpo, eles não têm matéria, eles são apenas espírito. E por isso nós lemos nas escrituras, por exemplo, que é possível que centenas, talvez até milhares de demônios estejam presentes ao mesmo tempo no mesmo lugar. Como por exemplo, quando vemos a possessão de um homem guenareno, e Jesus pergunta o nome dele, e ele responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. E havia ali de fato vários ou milhares de demônios presentes naquela pessoa, naquele homem. Então é possível que esse tipo de presença exista. É uma presença que não está limitada às leis da física, porque ela obedece uma lei espiritual diferente. Mas a presença de Deus, diferente da presença dos homens, da presença dos espíritos, quer demônios ou anjos, e Deus tem uma presença diferenciada. A presença dele na criação, ela é completamente abrangente. Deus, ele está presente em todo lugar. Deus está presente em todas as épocas. Deus está presente de um modo especial. Por exemplo, como ele está presente, Stephen Charnock certa vez disse que Deus está presente manifestando a sua glória no céu, Deus está presente manifestando a sua graça na sua igreja, e Deus está presente no inferno manifestando a sua ira e juízo. Então até mesmo a questão da imensidade e da presença de Deus, ela muda, ela é distinta dependendo das relações. Não é que Deus não esteja presente, mas a relação da sua presença muda com aqueles com quem ele está interagindo e manifestando a sua presença. Nós devemos fazer uma outra observação: imensidade e onipresença são diferentes. A onipresença é uma forma de falar deste atributo de Deus como sendo ele na relação presente na criação, no mundo, no universo. A imensidão tem a ver com a sua transcendência, ou seja, Deus não somente está presente na criação, Deus é imenso e ele é além da criação. Porque se nós disséssemos que Deus está presente e somente presente na criação, Deus estaria limitado e finito à criação. Lembrando que a criação ela tem início, meio e fim. Deus é imenso, então a imensidão de Deus é Ele estar na criação, o que seria a onipresença, mas Deus é além da criação. Deus não está presente apenas no tempo, Deus é eternidade. Deus não somente está presente numa relação com um mundo caído, mas Deus ele é perfeito em todo o seu ser e em todas as suas obras. Mas para finalizar essa parte da imensidade, nós deveríamos lembrar
a título de advertência, de duas heresias que negam a imensidão ou negam a transcendência desse atributo de infinitude de Deus. Um é o mais conhecido, chamado panteísmo. A heresia do panteísmo, que inclusive caracteriza algumas religiões antigas e ainda algumas existentes, é a crença de que a divindade, tudo é divino, né? Ou melhor, toda a realidade divina. Deus, ele não é um Deus pessoal. Deus, ele tem uma essência divina, e esta essência divina está presente em todos os lugares. Então a árvore é Deus, o rio é Deus, o ar é Deus, você é Deus, tudo é Deus, porque a divindade não é um ser pessoal diferente, distinto, separado, transcendente da criação, mas ele está apenas presente na criação. Ele faz parte da criação, e a criação faz parte da divindade. Logo, tudo é Deus. Panteísmo. Na década de 50, 60, um teólogo chamado Paul Tillich, ele, na sua teologia, defendeu o que ele chama de panenteísmo. Então ele, numa versão modificada do panteísmo, enquanto o panteísmo diz que tudo é Deus, toda a criação, toda a realidade é divina, o panenteísmo ainda atribui, dizendo que de fato Deus é um Deus pessoal. Deus é um ser distinto da criação, mas a criação é extensão da sua divindade. Então, Deus é um ser, mas a criação, a realidade é extensão da sua divindade. Então, tudo continua divino, mas Deus é alguém que está além da criação. Deus não é somente a criação, e a criação não é somente Deus, mas Deus está além da sua criação. Então, finalizando, nós devemos lembrar que a infinitude ou infinidade de Deus tem a ver com ele sendo isento de toda e qualquer limitação. Primeiro, no atributo da perfeição absoluta, na eternidade e na imensidade. Esses três atributos, perfeição, eternidade e imensidade, revelam um aspecto de Deus, uma perfeição de Deus, atributos de Deus, da qual ele não pode ser atribuído falha, confusão, desordem, limitação, porque ele é perfeito, ele é infinitamente perfeito, ele é eterno, sem começo e sem fim, e ele é imenso, porque ele não somente está presente em toda a criação, mas ele é alguém que está além desta criação realizada. Que Deus nos abençoe sempre a entender esses atributos, e quando nós nos aproximarmos para adorar a Deus, possamos percebê-lo, possamos contemplá-lo na beleza da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.